Olá pessoal, tudo bem? Professor Carlão, Química. Vamos ver um pouquinho agora de eletrólise quantitativa. Bom, eletrólise, você já viu comigo em aulas anteriores, né? A quebra de sais, por exemplo, por ação de corrente elétrica, não é? Agora, por que quantitativa? Quantitativa, para nós aqui da Química, lembra estequiometria, não é? Então a gente vai ver quantidades, quantidades envolvidas das substâncias que participam do processo. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó, tá? Vamos pegar, sei lá, pegar um cara que aparece muito nessa parte da matéria. Vamos pegar lá o alumínio, ele tem carga 3+. Então, se eu tiver um mol de alumínio, com 3 cargas para cada alumínio, eu vou ter que ter 3 mols de elétrons, certo? Para cada mol de alumínio 3, eu tenho 3 mols, digamos assim, de cargas positivas, tem que ter 3 mols de elétrons, cargas negativas. Legal. Aí, o que vai dar? O famoso alumínio, 0, certo? 1 mol do cara aqui. Muito bom. Então, o que a eletrólise quantitativa vai dizer para você? Ela vai relacionar quantidades. Então, até agora a gente viu a eletrólise, mas a gente não fez conta, né? A gente só reduzia cátion, ou por exemplo, água, né? No cátodo, e a gente oxidava ânions, ou eventualmente a água, no ânodo. Simplesmente isso. A gente não fez conta, não fez relação, proporção, né? Entre coeficiente, ou nenhuma relação que lembrasse estequiometria. Então vamos lá. Uma questão dessa, por exemplo, numa prova de vestibular, Enem, etc. O cara pode dizer assim, ele fala, olha, eu quero saber qual é a massa formada quando eu quiser reduzir um mol de íons alumínio 3, por exemplo, tá? Ou pode falar quantos mols de elétrons eu tenho envolvidos para 1 mol de alumínio 3+, ou quantos mols de elétrons eu tenho para formar 27 gramas de alumínio. E aí ele dá a massa molar do alumínio, que é 27 gramas por mol, tá? Então são essas relações. Então a relação simples, que a gente faz na estequiometria, né? Então você tem aqui, por exemplo, 1 mol de alumínio 3, que está reagindo aí com 3 mols de elétron para formar 1 mol de alumínio 0. E esse alumínio aqui, eventualmente, ele vai dar o emão, a massa molar, que é 27 gramas por mol. Então, de repente, ele pergunta para você, ele fala, ó, qual é a massa de alumínio formado? Então, se você formou 1 mol e a massa molar é 27 gramas por mol, você formou 27 gramas de alumínio, e por aí vai, tá? Então pode ser aí acontecer com alumínio, pode acontecer com vários metais diferentes. Não vai esquecer que esse alumínio aí está sendo reduzido, né? Então ele está sendo reduzido, por exemplo, no cátodo, tá certo? Agora, por exemplo, se ele disser para você assim, olha, eu tenho alumínio em meio aquoso, né? Qual é a massa de alumínio que eu vou formar? Lembrando daquela tabelinha que normalmente deve ser dada numa prova, né? Não tem muito sentido o cara ter que decorar isso. Você lembra aquela tabelinha? Você tinha lá o cátodo, não é? O cátodo cata-cátion, cata-carga positiva, então ele tem que ter carga negativa. Só que aí você teria a competição, né? Você teria lá aquela, lembrando aquela tabelinha lá, H+, né, que vai se reduzir aqui no cátodo. Você tinha os demais cátions e você tinha aqui a água como referência nesse processo, tá? Então você tinha esses caras aqui ganhando a competição. A gente costuma falar que esses caras descarregam, né? A descarga, né? Eles ganham da água e você tem aqueles caras que perdem a competição para a água. Eles vêm depois da água, né? Não esquece, isso aqui é uma competição. Então você tem, por exemplo, aqui metais da 1A, metais da 2A, você tem alumínio. Normalmente essa tabela, repito, é dada, ou ele fala, inclusive, se ele quiser alguma competição entre metais da 2A, entre metais da 1A, alguma coisa do tipo, ele tem que dar informação, principalmente também entre esses demais aqui, não é? Mas veja, o alumínio, onde ele está? Ele está aqui, ó, tá? Ele perde para a água, por exemplo. Então, se você tiver, qual é a conclusão? Se você tiver meio aquoso, tá? Com água, o alumínio não vai conseguir ser formado como metal. Ele não vai ganhar competição. E essa reação que eu coloquei em cima, essa reação de cima, ela não vai acontecer, tá? Porque em meio aquoso a água ganha do alumínio. E é ela que vai sofrer redução, que você viu na aula passada, certo? Moral da história, para eu reduzir o alumínio, eu tenho que fazer um outro tipo de eletrólise. A aquosa não dá, porque a água sempre vai ganhar, tá? Então, nesse caso aqui, para reduzir o alumínio,
eu tenho que fazer uma eletrólise sem água. Você lembra como é que é o nome da eletrólise sem água? Ígnea. Não tem jeito. Ou seja, só pode ter como cátion o alumínio. Tá certo? Se você colocar água no meio, a água ganha do alumínio. Tudo bem? Bom, essa é a primeira parte da eletrólise quantitativa, ou seja, é só você fazer a proporção como você fazia na estequiometria, tá? Proporção dos coeficientes, da equação balanceada, etc. Então ele sempre vai fazer essa relação, mol-grama, grama-mol, tá? Por exemplo, de um metal qualquer. Bom, essa é a primeira parte. Segunda parte é aquela que a gente relaciona o Faraday com o mol de elétrons. O Faraday foi um cara importantíssimo para a eletrólise, né? A gente costuma dizer que ele formulou, né, que ele enunciou algumas leis da eletrólise, quer dizer, ele mexeu, ele se envolveu muito com a eletrólise, tá certo? Então, em homenagem a ele, a gente usa esse nome aí, Faraday, e usa o símbolo, né, F, em alusão ao nome dele. Então, a gente costuma dizer que um Faraday, tá, é igual a 1 mol de elétrons, ou corresponde a 1 mol de elétrons, tá? Que por sua vez corresponde a 96.000, isso é aproximadamente, tá? 96.500 coulombs de carga, tá? Isso é uma relação importante. Só para entender como é que se chegou a essa relação, tá? Essa relação aqui é uma relação que vira e mexe, os caras perguntam aí em questõezinhas aí de prova, né? Etc. Como é que se chegou a isso? Bom, então vamos lá. Você sabe que a carga de um elétron corresponde, né? A carga de um elétron, a gente costuma colocar 1,6, é 1,602 aproximadamente, né? Vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Normalmente você aprende isso na física, né? Então, se a carga de um elétron é 1,602 vezes 10 a menos 19 coulombs, se você tiver 1 mol de elétrons, né, você vai ter x coulombs. Se você multiplicar 1 mol de elétrons, tá? Que parece um molé aí, né? Um molé, né? 1 mol de elétrons por esse valor, 1,602 vezes 10 a menos 19, você vai chegar num valor aproximadamente igual a 96.500 coulomb, tá? De carga. Então a conta seria 1 mol, que é 6,22 aproximadamente, vezes 10 elevado a 23, esse seria o valor do x, né? Multiplicando em cruz, vezes 1,602 vezes 10 elevado a menos 19, tá? Isso aqui dá aproximadamente 96.500 coulombs de carga, porque vai dar, você multiplicar, por exemplo, esse número aqui, ó, se você multiplicar o 6,022 por 1,602, esse cara vezes esse cara, vai dar aproximadamente aí 9,647244. E aí você vai multiplicar por 10 a quarta, que é o resultado de 10 elevado a 23 vezes 10 elevado a menos 19, isso vai dar 10 a quarta, aí vai dar aí o valor aproximado, muito próximo de 96.500 coulombs. Então é exatamente daqui, né, o tal da onde vem, né? E naquela menininha Kika do passado, né, vocês lembram da Kika? Tinha um programa que falava da onde vem, né? Tava, da onde vem o leite? Aí a mãe dela falava assim, ah, o leite vem do supermercado, Kika. E ela ficava brava, né? Ela falava, ninguém entende as minhas perguntas, não é? Então a Kika ficaria indignada se eu colocasse um Faraday igual a 1 mol de elétrons, que é igual, ou corresponde, né, a 96.500 coulombs e não falasse nada, né? Quer dizer, eu preciso saber, eu preciso falar, né? Preciso mostrar de onde vem o treco aí. Certo? Bom, essa também é outra relação importante que algumas provas aí costumam cobrar de você. Bom, então agora vamos para a formulinha que a gente chama de kit, né? O que é esse kit aí? O Q é carga, o I é corrente e o ΔT é intervalo de tempo, né? Antes de eu falar das formalidades, das unidades, etc., vamos pensar só uma coisa que é importante. Digamos que você tenha, por exemplo, tá? Aquela reação que eu tinha te dado agora há pouco. Você tem lá, por exemplo, 1 mol de alumínio 3, tá? O alumínio que é 3+,
está reagindo aqui com 3 mols de elétrons para formar, por exemplo, um mol de alumínio 0. Tá. E aí o cara fala, olha, esse alumínio aqui, ele foi formado, e aí você tem, como você tem 1 mol, na verdade eu tenho 27 gramas de alumínio. E aí ele fala, eu joguei uma certa carga, né, e durante um intervalo de tempo, e eu quero calcular, por exemplo, a corrente elétrica. Então eu te dei a carga, eu te dei o intervalo de tempo, e eu quero que você calcule para mim a corrente que circulou, por exemplo, nesse período. Tá? Então é desse jeito que normalmente cai essa coisa aqui em vestibular, essa parte em vestibular de usar a formulinha. Tá certo? Então o cara dá uma equação, você tem 3 variáveis, ele te dá 2 e pede a terceira. Muito bom. O que eu quero que você entenda aqui? Ao invés de você ficar decorando essa formulinha, né, porque do jeito que ela está, eventualmente ela pode ficar meio sem sentido, isola o I para você olhar essa fórmula de uma maneira mais confortável e que tenha mais sentido, eventualmente, para a tua cabeça aí. Se você isolar o I, não vai dar Q sobre ΔT? Por que eu estou falando que fica mais fácil, eventualmente? Porque você imaginar o que é uma corrente elétrica, aquele fluxo de elétrons, né? O que é aquilo? É uma carga que circula durante um certo intervalo de tempo, né? Então essa relação eventualmente faz mais sentido do que você ver essa mesma relação do jeito que ela está colocada inicialmente lá, né? Então se te facilitar, por exemplo, muita gente tem na cabeça 1 ampere corresponde a 1 coulomb por segundo, por exemplo, tá? Então tanto faz. Mas é importante você lembrar dessa expressão quando eventualmente ele te perguntar alguma dessas 3 variáveis e te der as outras 2. Formalidades importantes que você não pode esquecer, né? Eu falei carga, tá? Então vamos formalizar. O Q é a carga que circula, né? Carga que você tem no processo. E a unidade dessa carga, a gente coloca esse Czão, e a unidade, o nome dela, né? É Coulomb. Unidade Coulomb, que a gente usa aí para representar como o Czão maiúsculo, tá? O Izinho, que você deve ver bastante na física, né? Também, que é a nossa famosa corrente elétrica. É aquela que está circulando durante o processo de eletrólise, tá? Unidade também famosa é o tal do ampere, onde você coloca esse acento ao contrário aqui no E, e a gente simboliza pelo Azão, pelo A maiúsculo, e finalizando o ΔT, né? O nosso ΔT famoso, que é o tal do intervalo de tempo, e padronizando aqui, intervalo de tempo em segundos, para você ter aí em segundo, né? Para você ter aí aquela relação, por exemplo, do ampere, 1 coulomb por segundo, tá? Agora, para finalizar, toma cuidado com esse segundo aí, tá? Vira e mexe, você tem gráficos onde ele coloca, por exemplo, variação de corrente, né? Eu vejo muito isso, em função do tempo, né? Mas aí o tempo, por exemplo, ele coloca em hora. Toma cuidado com isso, porque eventualmente você vai ter que fazer alguma conversão por causa desse tempo em hora, tá? Se você quiser, por exemplo, usar a tal da relação do ampere, que é coulomb por segundo. Toma cuidado nessa brincadeira do segundo e da hora, tá? Vira e mexe, você tem que fazer aí alguma conversão. Tá certo, moçada? Então era isso, espero que você tenha entendido. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.